Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, o canal de aulas de direito grátis, onde você tem a oportunidade de saber como aprender direito e entender mais sobre os assuntos apresentados em outros ramos do direito. Estamos no curso de Teoria Geral do Estado, uma introdução ao direito constitucional, e nesta aula nós iremos estudar o sistema presidencialista. Só que antes de começar, gente, se inscreve no canal, comenta a gente aí e compartilha também o nosso vídeo para alavancar o nosso canal. E também dá uma conferida nos nossos livros e cursos que estão na descrição do vídeo e do canal. E qualquer dúvida é só acessar lá nosso site, direitoemtópicos.com. Beleza? Então vamos lá. Sistema presidencialista. Bem, dando então continuidade aqui ao estudo sobre o sistema representativo, veremos nessa aula, gente, com mais detalhe, um dos sistemas representativos quanto à composição do executivo, ou seja, o sistema presidencialista. O sistema presidencialista, gente, ele surge com os americanos durante a Convenção da Filadélfia, sendo positivado na Constituição Federal Americana naquele período. Então, esse novo sistema ele possibilitou uma solução prática para os problemas decorrentes dos conflitos políticos das 13 colônias americanas durante a sua formação lá na Confederação dos Estados Unidos da América do Norte, e que acabou ensejando na centralização do poder político, quando da sua conversão, em que? Numa federação. A doutrina ela vem criticando esse sistema político no sentido de considerar que o presidencialismo nada mais seria, gente, do que um novo formato para uma monarquia republicana, Ou seja, no lugar dos princípios monárquicos, da vitaliciedade, da hereditariedade, que a gente já viu, surge o quê? Os princípios da temporariedade e da eletividade. A gente vê que, de acordo com Summermine, acompanhado por João Barbalho, o presidencialismo americano ele trouxe uma figura de presidência da República, nos mesmos moldes da monarquia onipotente do rei Jorge III na Inglaterra, que governava de forma autoritária quando dessa ideia de presidencialismo, quando surgiu essa ideia, ao mesmo tempo tinha esse tipo de governo autoritário pelo rei Jorge. Então, para o professor Machado Palpérreo, por exemplo, ao concordar com outros doutrinadores, ele salienta seu ponto de vista quanto ao presidencialismo da seguinte forma, gente. Vejamos aqui, dentro de suas prerrogativas, de preeminência incomparável, é um verdadeiro ditador em estado latente, a impor sempre ao governo a sua própria personalidade. Não é por outra razão que, enquanto os estados parlamentares têm história de partidos, os presidenciais apenas apresentam os períodos pessoais de governo. Bem, o que se vê pela doutrina, que a gente consegue ver aqui, é que o sistema presidencialista é uma transferência do poder soberano para o governo, que enseja no exercício de uma democracia originária, mas não evidenciada de fato. O que deveria ocorrer seria a mínima transferência desse poder para os representantes políticos, conforme acrescenta aqui Montesquieu. Vejamos, povo soberano deve fazer por si mesmo tudo o que puder fazer bem, e o que não puder, cumpre que o faça por intermédio dos magistrados que eleja. Assim, gente, o que se espera é que a representação democrática seja limitada e revogável, possibilitando à nação a transferência do poder soberano a seus representantes políticos, mas com a possibilidade de revogar tal transferência no caso de não se ver cumpridas as obrigações democráticas a que lhe foi confiado, Então, agora nesse ponto, a gente pode avançar para as características do presidencialismo, beleza? A gente viu essa parte conceitual inicial, conceitual histórica, a gente vai ver agora aqui as características. Bem, as características essenciais do presidencialismo, elas podem ser elencadas da seguinte forma. É uma eletividade do chefe do poder executivo é unipessoal, há uma participação efetiva do poder executivo na elaboração da lei, há uma irresponsabilidade política, uma independência dos três poderes do Estado e uma supremacia da lei constitucional rígida. Bem, no sistema presidencialista, o poder executivo ele exerce uma função de natureza inerente à sua atuação política. Mas além dessa função executiva, há também, gente, exercícios legislativos que lhes caracterizam, assim como, vejamos aqui um desses exercícios legislativos que caracteriza o presidencialismo. O direito de iniciativa de qualquer projeto de lei, o direito exclusivo de iniciativa de determinados projetos de lei de ordem administrativa, econômico-financeira, militar, entre outros, a competência para a prática dos atos conclusivos e integrativos da lei, como promulgação, sanção e publicação,
e o direito de veto. Outra característica importante, muito presente no presidencialismo, é a figura do ministro de Estado. Aqui trata-se de uma função executiva auxiliar que é de suma importância para o presidencialismo, porque os ministros de Estado são agentes administrativos que auxiliam o presidente da República a cumprir suas atribuições institucionais com mais eficiência, né? Porque você fazendo o serviço sozinho, distribuído entre pessoas de confiança, fica mais fácil de se realizar. Vamos ver aqui sobre responsabilidade e impeachment. Bem, o presidente da República, ele responde criminalmente pelos seus atos funcionais, gente, que se caracterizam por violações do quê? Dos deveres constitucionalmente pré-determinados e que estejam previstos em leis próprias. E, além disso, ele responde também por crimes de legislação penal comum. Mas para tal responsabilização de certas limitações decorrentes das prerrogativas especiais, na verdade, assim, mas para ele responder por isso, né, melhor explicando aqui, né, por essas responsabilizações, tem que haver certas limitações decorrentes das prerrogativas especiais e quanto ao processo de julgamento. Então, o que se cria nessas prerrogativas e processo de julgamento? A gente surge aqui o instituto chamado impeachment, que é o que? Uma forma processual de acusação e julgamento dentro de um processo político, né, de responsabilização do presidente da República por seus atos. Para o professor Lauro Nogueira, né, o impeachment é ao mesmo tempo ele é ao mesmo tempo político e ao mesmo tempo criminal. Vejamos aqui o que ele salienta. É político porque visa especialmente despejar do poder um mau funcionário, porque não tem como escopo primordial uma punição, porque não impõe uma pena propriamente dita, porque não traz como consequência na sua aplicabilidade a perda da liberdade e porque é exercitado por dois corpos políticos. É criminal porque, afinal, queira-se ou não, se queira, né, aplica-se uma pena. Vale aqui também acrescentar, gente, que quanto à duração do mandato político, né, a maioria dos países, como o Brasil, ele possui um prazo de 4 anos para o exercício da presidência. Bem, as modalidades do sistema presidencialista. Bem, de acordo com a doutrina, o sistema presidencialista ele pode ser visto sob viés das seguintes modalidades: um presidencialismo puro, um presidencialismo atenuado, um presidencialismo temperado e um presidencialismo eclético. Bem, o presidencialismo puro, gente, é aquele que apresenta uma divisão radical dos poderes, onde não há interação e equilíbrio entre os poderes políticos instituídos. Já o presidencialismo atenuado é onde se permite a presença dos ministros de Estado perante as assembleias legislativas, podendo inclusive apresentar suas opiniões e providências do executivo diante dos parlamentares. Quanto ao presidencialismo temperado, é aquele que admite uma fiscalização do legislativo junto ao executivo, de forma mitigada, não impactando numa demissão forçada do chefe do executivo. E o presidencialismo eclético é onde há a nomeação do ministro pelo presidente da República, mas com o aval do legislativo. Beleza? Então, assim, com essa última análise aqui, a gente finaliza essa aula de Teoria Geral do Estado, né, onde a gente estudou o sistema presidencialista. Na próxima aula, daremos continuidade ao estudo dos sistemas representativos, onde a gente vai estudar o sistema parlamentarista. Beleza? Então, a gente vai ficar por aqui e até a nossa próxima aula.